Esta é a continuidade do nosso curso de História dos Concílios, que você já sabe que é muito importante compreendê-los, não só para a gente ter mais cultura, que é importante, conhecer melhor a formação doutrinária, mas porque a gente deve saber que as doutrinas do cristianismo elas foram forjadas principalmente nos 4 grandes concílios, muitas outras doutrinas e contextos políticos e eclesiásticos desenvolvidos nos outros concílios, as doutrinas bíblicas, as doutrinas teológicas cristãs são definidas pelas tradições que a compõem, né? E cabe à teologia, como ciência, examiná-las, aprofundá-las, estudá-las de uma maneira séria, como a gente tem procurado fazer aqui. Esse é o 6º vídeo, se eu não estiver enganado nas minhas contas, e hoje nós vamos falar sobre o 5º e o 6º concílios ecumênicos da história da Igreja, os 2 outros concílios que aconteceram em Constantinopla, o 2º e o 3º concílio que foram sediados na capital do Império Oriental. Mas antes eu devo lembrar a você que você não encontra um curso desse gratuito, aberto, disponível para você ver a hora que quiser, quantas vezes quiser, em nenhum lugar da internet, menos ainda do YouTube. E é claro que eu espero ter uma recompensa sua. Qual recompensa seria essa? Se você ainda não é inscrito do canal, de você se inscrever. Não paga nada, um único clique você faz isso, aproveita e ative todas as notificações para ser informado não só da continuidade desse curso, mas mesmo com esse curso, tem mais 3 vídeos, pelo menos por semana, de conteúdos, principalmente da teologia sistemática, mas também da teologia bíblica e pastoral, começando aqui no canal. Você pode também compartilhar, se tornar membro e vem aí o melhor e mais acessível curso de teologia livre do YouTube, que é a Escola de Capacitação Teológica. Você sabe quanto custa a aula de um doutor? É um valor bem acima da mensalidade do curso. E você vai ter 4 aulas num mês com um doutor, no outro mês com um mestre, num outro mês com um especialista, ou seja, com um corpo docente qualificado, 4 aulas no mês para você ver e rever por apenas R$ 29,99 por mês, né, no primeiro semestre. Então vamos prosseguir aqui na nossa conversa. Você talvez conheça o Concílio Constantinopla I, aquele que aconteceu lá no ano 381, que era um dos 4 grandes concílios, um concílio cristológico. Aliás, esses 2 concílios já estão no período que a gente chama de Idade Medieval. Se a gente considerar que a queda do Império Romano Ocidental marca o final da Antiguidade e o início da Idade Medieval, então essa data é aproximadamente o ano 476. Então, tudo que vem depois disso, né, já está além da Idade Antiga, e no caso, a Idade Medieval começa ali e vai até a queda do Império Bizantino, no século XV, 1400 e alguma coisa, né? Então, esses 2 concílios já são concílios da Idade Medieval, a idade que mais realizou concílios. Foi a maior de todas também, mas até proporcionalmente, a idade que mais teve concílios ecumênicos, né? E a gente vai ver o porquê disso, sem dúvida nenhuma, aquela expectativa conciliarista que tomou conta da segunda metade da Idade Média, e os porquês dessa questão e por que depois da Idade Medieval teve tão poucos concílios universais assim. Você vai saber tudo isso aqui no nosso canal, com certeza. Bom, o Concílio Constantinopla II foi convocado por Justiniano e ainda tinha ele que lidar com resquícios do nestorianismo, que tinha sido condenado em Calcedônia, né, no concílio passado. O Nestório que negava as 2 naturezas de Jesus, e ele tinha ocupado um cargo
político eclesiástico muito importante, que era simplesmente de patriarca de Constantinopla, capital desse império, um dos cargos eclesiásticos mais elevados de todo o cristianismo daquela época, daquele contexto. E ainda havia resquícios dessas questões envolvendo o Nestório, as suas ideias, a sua condenação, porque a igreja, historicamente, sofre desse mal. Ela acha que vai determinar alguma coisa, vai escrever um papel, assinar, e que no dia seguinte todo mundo adere àquilo que foi assinado e não tem mais nenhuma discussão, ninguém resiste mais àquilo e está tudo resolvido. Isso é só no fantástico mundo eclesiástico imaginário que acontece. Mesmo os grandes concílios, mesmo lá em Niceia com o arianismo, a coisa não se resolve na canetada. É claro que nesses casos específicos, aquela igreja reunida no concílio tinha que se posicionar, tinha que afirmar o seu posicionamento de fé e o seu posicionamento teológico, assinar pelas autoridades competentes, mas isso não quer dizer que depois, no dia seguinte, está tudo resolvido, não tem mais nada a lidar, não tem mais consequência nenhuma, todo mundo entendeu, aceitou numa boa. Não é assim. A essa altura do campeonato, aqui no ano 553, para você ter uma ideia, ainda tinha lugares que eram totalmente arianos, que ainda defendia a ideia do Ário, que tinha sido condenado há 200 e tantos anos antes disso, lá em Niceia. E o Nestório, que já estava morto, já tinha passado já há bastante tempo, ainda tinha repercussões ligadas à sua causa, e o Justiniano, preocupado, porque o imperador também vivia um medo constante de ter o seu império diminuído, convoca o concílio na capital para lidar com essas questões, porque a situação política ali estava meio que fragilizada. Houve uma aliança político-eclesiástica entre o Papa Virgílio, que era o bispo do Ocidente, né, o bispo de Roma, que cada vez mais vai ser um contraposto do bispo de Constantinopla, já que o Oriente é a sede até agora de todos os concílios ecumênicos, e o Papa Vigílio, bispo de Roma, se aproxima da imperatriz, a esposa do Justiniano, a imperatriz Teodora. E algumas dessas questões, inclusive, já foram até debatidas em menor proporção e agora vão ser levadas para o concílio para formalizar essas posições. Havia o desejo de condenar, claro, né? Claro, concílio que não condena não é concílio, pelo menos nessa história que a gente está vendo, né? E aqui é um concílio de condenar uma lista. Veja, o concílio de Constantinopla II queria condenar o Teodoro da Mopsuestia, pobre coitado, já estava morto há muito tempo, mas condenar também o Teodoreto de Cir e também o Ibas de Edessa. Nossa, quando eu ouço esse nome, me desculpe, mas não tem como não lembrar de Cavaleiros do Zodíaco, né? Aldebaran de Touros, Ioga de Cisne e assim por diante. Na época era muito parecido. Teodoreto de Cir, Ibas de Edessa, Teodoro de Mopsuestia. É claro que aqui não são constelações, mas são as cidades da onde esses personagens foram bispos, né? E a problemática toda, que acabou, inclusive, dando resquícios até a papas, né? Depois a gente vai perceber essa questão lá no próximo concílio, mas esses nomes eles vão sofrer condenações, ou parciais ou totais. Por exemplo, alguns escritos e a pessoa do Teodoro de Mopsuestia são condenados, as obras do Teodoreto de Cir condenadas, e algumas cartas do Ibas de Edessa também são condenadas pelo Concílio Constantinopla II. Além disso, há uma perseguição contra os monofisistas, são aqueles que acreditam que Jesus tinha uma única natureza apenas, e também tem uma nova explicação conciliar sobre a natureza hipostática de Jesus, ou seja, a harmonia entre as duas naturezas, humana e divina, que Jesus tinha. Esse concílio reuniu 166 bispos, é um colegiado menor do que o concílio de Calcedônia, por exemplo,
mas é um colegiado relativamente representativo para a época e também para as questões que foram tratadas lá, que já são bem menores do que anteriormente. Depois, no século VII, nós temos o Concílio Constantinopla III, realizado no ano 680-681, né? Passou um pouquinho de um ano. E esse concílio inaugura a era de discutir questões que não têm tanta importância assim. E você sabe que até hoje tem muitos estudantes de teologia discutindo questões que não têm tanta importância assim e algumas que são inúteis mesmo, como se fosse revelação divina. A pessoa discute como se fosse revelação divina. Mas o Concílio Constantinopla III discutiu sobre quantas vontades Jesus teria, hein? Quantas vontades Jesus teria? Humana, divina, uma só? Dá até preguiça certas discussões, não é? Mas, enfim, o concílio disse que Jesus tem duas vontades, uma humana e divina. É para abrir um precedente, mas a igreja consegue ali dar um arremedo nisso e mostrar que essas vontades, assim como as naturezas, também são inseparáveis e acaba, claro, condenando o monotelitismo, que é a ideia que defendia uma só vontade de Jesus e, inclusive, sobrou para um papa, o Papa Honório, que lá atrás havia apoiado essa ideia de que Jesus tinha uma só vontade, não é nem natureza, vontade, né? Além disso, o Papa Agatão, que era o Papa contemporâneo ao concílio, se reuniu com o imperador Constantino IV para ele convocar esse concílio tão somente para ratificar decisões que sínodos feito pelo Papa Agatão já tinha discutido e falado sobre essas questões relacionadas principalmente às duas vontades de Jesus. Embora houvesse uma participação maior do mundo ocidental nesse concílio, majoritariamente ele é composto ainda por bispos do Oriente. Essa é uma característica bastante importante. A gente já está aí no sexto concílio e essa é uma característica que persiste. E esse concílio ele só está na lista dos concílios ecumênicos porque assim foi declarado pelo Papa Leão II, né? É claro, ele tinha representações das duas grandes partes do cristianismo, de outros lugares importantes, mas foi menos representativo e menos importante nas discussões do que os 4 grandes concílios da antiguidade. Ele foi realizado, o calendário da época, entre os dias, né, entre a data de 7 de novembro de 680 até 16 de setembro de 681, quase um ano de concílio. É claro que não era ininterrupto isso, né? Foi realizado em 4 sessões diferentes, mas já é um dos concílios mais duradouros da antiguidade. Vai chegar a quase um ano de duração. O comum anteriormente era ter entre 2 e 3 meses de duração mais ininterrupta, né? Mas esse concílio é feito em quase um ano, em 4 sessões, com a presença de 300 bispos aproximadamente. Um colegiado bem maior, quase o dobro do Concílio Constantinopla II. E assim nós analisamos, né, o Concílio de Constantinopla II no ano 553 e o Concílio Constantinopla III em 680, 681. Se você tem gostado, deixe o seu like. Quem sabe, né? A gente pode até pensar num certificado para quem acompanhar todas essas aulas até o final. Escreva aqui nos comentários se você tem interesse. Aproveite e use os comentários também para falar de qual lugar do Brasil ou fora dele você tem assistido o canal, acompanhado esse curso e os outros conteúdos que tem por aqui. Sua presença é muito bem-vinda, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda por aqui e por isso a gente quer conhecer você melhor. Deixe o seu nome, a cidade e o estado de onde você está falando. Se está falando de fora do Brasil, coloque ali também o lugar, que vai ser muito legal conhecê-lo. Um abraço e até o próximo vídeo.